Namastê, taurinos de Sol, Lua e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo para a gente falar sobre novembro de 2020. Eu vou começar com 4 cartas, como eu tenho feito sempre. Se houver necessidade, a gente tira mais. E eu vou encerrar a leitura com uma carta de conselho do deck do Metatron. Vamos lá. 4 cartas para os taurinos, novembro. Julgamento. A Rainha de Ouros. 5 de Paus. 7 de Espadas. Vamos lá. Bom, novembro para vocês é o encerramento de um processo. Eu diria, inclusive, que vocês encerram o ano no mês de novembro, digamos assim, energeticamente falando. Em dezembro, vocês já vão acessar uma outra energia, tá? O ano que vem é um ano regido pelo seu planeta regente, Vênus. A gente vai falar sobre isso nos vídeos de 2021, eu não vou aprofundar nisso agora. Só que é o seguinte, antes de soltar fogos e abrir champanhe, tem um deverzinho de casa para fazer em novembro, antes de vocês de fato vivenciarem uma energia diferente, tá? Uma energia nova. 21 vai ser um ano bastante diferente de 2020. Agora, ele deriva de 2020. A gente não pode ficar esperando por milagre. A gente pode sim ficar esperando por novidades, porque as pessoas elas vão querer ver as coisas de um jeito diferente. E aí eu tô colocando muita fé nisso, tá? Que uma quantidade expressiva de pessoas vai fazer esse caminho até o fim do ano. Até o que eu tenho chamado de último toque da trombeta. A gente tem 2 toques de trombeta mais marcantes até o fim do ano. O meio desse mês, 15 de novembro, que é a retomada do movimento direto de Áries, e a conjunção de Saturno e Júpiter em Aquário, mais solstício, no dia 21 de dezembro. São toques de trombeta. Aqui existe, né, uma visão apocalíptica, né, um livro do Apocalipse, e faz um uso mais adequado dessa carta quem tem uma percepção do livro do Apocalipse além do véu e além dos véus que foram colocados diante dos nossos olhos. Em novembro, vocês vão ter a oportunidade de fazer isso dentro das suas próprias vidas. Esse julgamento aqui para vocês nem é tanto muito dependente do que está acontecendo do lado de fora. Lógico que não tem como dissociar, mas como o julgamento está na posição aqui do jogo referente à vida material, carreira, finanças, trabalho, corpo físico, saúde, ele fala para mim que vocês vão precisar, nesse período, né, de um mês, fazer uma reavaliação necessária de tudo que vem ocorrendo, de tudo que ocorreu,
para que vocês consigam se colocar numa disposição nova. Por que que eu digo isso? Por causa das outras cartas que a gente já vai falar, relativas ao mental e ao espiritual, tá? A Rainha de Ouros, para o aspecto emocional das suas vidas, emocional e afetivo, é inclusive uma frequência que se conecta bastante com Vênus, seu planeta regente. A Rainha de Ouros, ela é aquela figura que adquiriu mestria da concretização. Ela sabe lidar com a matéria e com tudo que diz respeito ao elemento terra, além de ser um arquétipo feminino, né? E evidentemente conectado ao feminino dentro de cada um, temos masculino e feminino dentro de nós. Ela fala para mim de duas perspectivas, e essas perspectivas, dependendo da forma como vocês vão vivenciar, elas podem ajudar ou atrapalhar esse processo de julgamento. Vocês vão fazer o seu próprio julgamento a partir da percepção do que foi alcançado de material nesse ano, ou do que foi perdido, do que aconteceu, se houve algum problema, enfim. Vocês vão começar a sua reavaliação a partir do que vocês conseguem visualizar. Isso também falando de relacionamentos no geral. O que vocês conseguiram fazer nos seus relacionamentos no geral. Então vocês vão usar muito a perspectiva física e a perspectiva emocional para fazer um balanço. 2020 foi um ano assim, assado, tá? Mas evitem colocar um único rótulo, porque na verdade existem várias percepções a respeito. Então vocês vão precisar dessas várias percepções. Uma maneira positiva, por exemplo, de vocês vivenciarem essa Rainha de Ouros é a constatação de que, independente de qualquer tipo de desafio que vocês tenham passado, vocês conseguiram se manter firmes no seu propósito. Pelo menos um propósito, ele não se perdeu durante toda a confusão do ano. Vocês conseguiram se manter fiéis a esse propósito, fiéis a vocês mesmos. Uma outra maneira de vivenciar essa Rainha de Ouros, da perspectiva negativa, que aí pode atrapalhar o processo de julgamento, é você perceber que houve algum tipo de perda e se fixar muito naquilo que foi, que não vai ter como ser resgatado, que muito provavelmente nem é uma coisa fácil de ser resgatada, talvez seja impossível, porque tem perdas que são irreparáveis. Vocês vão estar muito presos à ideia de perdas, ao invés de olhar para o que houve de ganho. Então eu já adianto, né? Eu estou dando uma dica de como fazer esse processo de julgamento interno. Na verdade, vocês vão fazer a viagem pelo seu próprio eixo, Touro, Escorpião. O que houve de perda, o que houve de ganho. Conseguir me manter firme no meu propósito, apesar de tudo, apesar de o meu entorno estar totalmente caótico, que é a percepção que vocês estão tendo, né? A percepção mental. Inclusive, essa carta aqui me remete imediatamente à questão de concorrência, né? Vocês passando por algum tipo de concorrência dentro da profissão, né? Ou quem está à busca de uma colocação, né?
a concorrência para encontrar essa colocação. Então, enxergando o outro muito como uma ameaça, ao invés de enxergar o outro como um parceiro ou como alguém que vem para instigar, alguém que vem para tirar de dentro de você algo de bom, né? Tem uma dificuldade de ver a realidade com um fluxo, com uma facilidade. Vocês não estão vendo desse jeito com esse 5 de paus aqui. Vocês estão vendo muito um subproduto das coisas. Vocês não estão conseguindo mergulhar mais filosoficamente nas situações. Vocês estão vendo muito de um jeito superficial, porque tem muita coisa para ver, e não estão conseguindo ir no âmago das questões. Então vocês estão vendo de um jeito muito simplista. Por exemplo, essa questão da concorrência. Eu não tenho a minha colocação, eu não tenho a renda que eu quero, eu não tenho o relacionamento que eu quero, porque tem influências, tem outras pessoas, tem concorrência, tem gente para me puxar o tapete e por aí afora. Vocês estão tirando de si uma responsabilidade pelo que aconteceu, que não é uma forma positiva de viver a Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, vivida de um jeito positivo para lidar com essa energia aqui, ela é um arcano que faz a pessoa enxergar que ela vai colher exatamente aquilo que ela plantou. Se ela tem essa grande moeda aqui de ouro nas mãos e ela está num cenário abundante, bucólico, bonito mesmo, ela plantou isso aqui. Isso aqui não apareceu na vida dela do dia para a noite. É esse o entendimento que vocês precisam ter. Nesse ano, vocês se aproximaram desse cenário aqui? Vocês plantaram as sementes para que esse cenário aconteça? Ou esse cenário aqui, ele ficou a nível de pensamento mágico e vocês preferiram acreditar que ele apareceria do nada nas suas vidas por merecimento. Não é bem assim, né, que a gente trabalha com merecimento. Merecimento existe, mérito existe, mas não é assim, não é caído do céu. Tem uma construção. A mente, ela não vai ajudar muito vocês nessa percepção, não. Por quê? Eu estou dizendo que a mente não está nada filosófica. Ela está olhando os problemas que estão acontecendo, os problemas que estão persistindo. Inclusive, existe uma certa dificuldade para ver um lado positivo das coisas. A maioria está vendo o copo metade vazio ao invés de ver o copo metade cheio. Isso faz parte desse processo de julgamento. O julgamento não é uma frequência para você ficar apontando o dedo para os outros ou para apontar o dedo para você. É uma frequência para você ver as coisas como elas verdadeiramente são e a partir daí você vê o que você vai fazer. Não é para ficar se colocando numa postura de vítima ou de algoz ou qualquer outra dicotomia que você possa se colocar. O julgamento é uma carta que convida a gente para sair da dualidade.
para a gente conseguir enxergar a realidade a partir de uma terceira margem. É necessário fazer isso. E aí vocês têm condição de fazer isso em novembro. O espírito, o eu superior, guias, mentores, amigos espirituais, eles estão berrando. Se eles puderem tocar trombetas, eles vão tocar. Berrando, né? Para que vocês entendam que muito do que não foi alcançado não foi por causa da conjuntura, por causa disso, aquilo, outro, por causa de pessoas XYZ, por causa da economia, por causa, enfim. Muito não foi alcançado por conta de uma postura de esperteza. Vou tentar pegar um atalho, vou tentar fazer de um jeito em que eu saia mais rapidamente por cima de uma certa situação. Houve algum momento, por mais breve que tenha sido, em que você tentou pegar um atalho para concretizar alguma coisa. E vocês sabem muito bem que não existe atalho quando você fala de criar algo, quando você fala de plantar algo. Cada semente tem um tempo para germinar. Se você planta laranja, você não vai ter abóbora. Vocês sabem perfeitamente bem disso, ou pelo menos deveriam saber. E aí, em algum momento, vou ser esperto. Eu vou usar de jeitinho. Eu vou conseguir fazer de uma forma em que eu não precise ficar me dedicando em excesso a esse propósito. E o propósito ele vai aparecer como algo que cai do céu. E ainda corre o risco de alguns de vocês ficarem, inclusive, culpando guias, mentores, amigos espirituais. Vocês não me avisaram, vocês não me ajudaram, vocês não me alertaram, quando estão alertando o tempo todo. Existe uma surdez, virar, né? Não olhar para o que estava sendo transmitido, não sequer saber fazer contato com alguma dimensão superior. Mesmo que você queira um contato direto com o divino, você tem que abrir o seu canal para isso, através da meditação, através da oração, através de alguma prática dedicada. Você vai abrindo, para você receber cada vez mais as mensagens puras. Vocês não receberam mensagens puras. São mensagens deturpadas, mensagens quebradas. Em alguns casos até mensagens propositalmente quebradas, até por conta de influências de energias deletérias, de seres, né? não muito interessados no seu bem-estar maior. Por que isso? Uma falta de conexão mental, né? O olhar demais para a superfície das coisas e para a superfície dos problemas. Tá faltando aqui para vocês um pouco o mergulho do signo oposto, mergulho de Escorpião. Assistam ao vídeo de Escorpião. Lá vai ter alguma informação pertinente para vocês, em forma de conselho, do como lidar com isso, do como deixar de ver a superfície das coisas
como ouvir, se abrir para as mensagens, como viver o seu propósito de uma maneira responsável, sem ficar assumindo um peso de culpa pelo que não conseguiu fazer, nem se colocar como vítima. Não consegui fazer por causa de fulano. Fulano é o culpado, né? Como fazer para vocês conseguirem encerrar esse julgamento e encerrar o ano com uma avaliação real. Não precisa ser uma avaliação positiva, mas uma avaliação real, concreta, que dê para fazer alguma coisa com ela. Arcanjo Sandalfon. A mensagem da carta é com você agora. O Arcanjo Sandalfon, ele trabalha com as frequências do reino material. Podemos dizer, inclusive, que é ele que está soando a trombeta aqui no caso de vocês. É ele que está criando situações adequadas para que vocês façam esse processo de julgamento da melhor forma possível e para que vocês consigam encerrar com o intuito de fechar esse ciclo e iniciar um novo a partir de uma perspectiva real. Imaginem assim, em novembro vocês vão ter a condição de fazer um planejamento, tem um nome específico para isso. Como se vocês estivessem, eu não estou me recordando do nome específico agora, é como se vocês estivessem fazendo um plano de voo, planejamento de uma empresa, né? Vocês têm nas mãos a capacidade de encerrar tudo, enxergar tudo, perceber forças e fraquezas, oportunidades e desafios e iniciar em dezembro uma nova energia conectada com o novo ano que vem aí, de uma maneira muito honesta, muito real, autêntica, transparente, sem uma intenção de querer se enganar e ter aquela visão de, olha, isso aqui é o que eu tenho, né? As pessoas não falam muito assim, é o que tem para hoje, isso aqui é o que tem para hoje, eu vou começar com isso aqui, com esses limões aqui eu vou fazer a minha limonada e vamos indo, vamos nessa, mas não com uma confusão mental, com uma tentativa de auto-engano, com uma perspectiva excessivamente negativa, de só ver o copo metade vazio, só ver onde teve algum problema, onde o tapete foi puxado, quem puxou o tapete, por aí afora. Só ver concorrência, só ver coisas que atrapalham. Vocês podem olhar para isso sem esquecer de levantar a própria bola, né? De ver onde vocês agiram bem, onde vocês conseguiram se manter firmes, se manter fiéis a vocês mesmos, quais as sementes que vocês conseguiram plantar e por aí afora. O Arcanjo Sandalfon trabalha com
a frequência do reino material de forma que ele facilite o caminho da pessoa, para que a pessoa tenha as suas questões materiais sanadas da melhor forma possível, para que aí sim possa haver algum tipo de crescimento espiritual, filosófico e por aí afora. Ele é um arcanjo que se liga também à criatividade, à inspiração, aquela ideia de você ser inspirado por uma musa. Vocês estão precisando de inspiração, porque vocês estão vendo tudo de um jeito bastante pesado. Um toque, né? Uma suavidade, né? É muito bem-vindo. Inclusive, seria muito legal para vocês ouvir bastante música em novembro. Até se perguntar isso, que tipo de música vocês estão ouvindo, se é que estão ouvindo. Eu conheço muita gente que não ouve música, que tirou a música das suas vidas, ou então que tem dificuldade de ser eclético, de ouvir um pouco de cada coisa, de acessar várias frequências. É muito importante ser eclético a nível musical, para você entrar em várias frequências, para você ter capacidade de navegar por várias frequências e você não ficar preso só a uma maneira de ver, a uma maneira de agir, a uma maneira de ser. Vocês podem, inclusive, usar faixas curativas, aquelas frequências solfédio, por exemplo. Uma frequência adequada para os propósitos que são mais presentes para vocês, os mais importantes, mas aí vocês só vão chegar nesses propósitos mais importantes fazendo o auto-julgamento, né? E identificando, tô precisando de cura física, tô precisando de cura emocional, tô precisando de crescimento espiritual, tô precisando harmonizar relacionamentos e por aí afora, ok? Eu vou ficando por aqui, agradeço aos taurinos que ficaram até o final, curtiu, deixa o seu like, comenta, compartilha, não esquece de assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações. Um grande abraço para todos, até o próximo vídeo.